Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de Eletrônica. Eu sou o professor Rafael Barros e essa é a nossa aula de número 12. Na aula de hoje nós vamos encerrar a unidade sobre diodos. Nós vamos falar sobre algumas aplicações desse componente em circuitos como limitadores de tensão, grampeadores e dobradores de tensão. Pessoal, vamos começar falando sobre os circuitos limitadores. Aqui nós temos um exemplo bastante simples de um circuito limitador, né? Vamos analisar o funcionamento aqui. Imagine que você tenha uma tensão de entrada VI e você vai ter uma tensão de saída V0 sobre o diodo que está polarizado nesse sentido aqui, tá? O que acontece? Enquanto essa tensão VI for menor do que a tensão de polarização do diodo, que a gente pode considerar aqui no caso do diodo com o modelo de queda de tensão constante, essa tensão como sendo algo em torno de 0,7, né? Então, enquanto a tensão da entrada for menor do que 0,7, o diodo ele vai ficar em corte, ou seja, não haverá condução de corrente aqui nesse caminho, portanto a tensão vista nos terminais aqui do diodo será igual à tensão da fonte, né? Porque isso aqui vai se comportar como se fosse um circuito aberto. Uma vez que a tensão da fonte atinge o valor de polarização do diodo, que seria 0,7, então haverá condução de corrente, né? Isso aqui vai se tornar um circuito fechado, haverá condução de corrente aqui, a queda de tensão da fonte vai ficar na maior parte sobre esse resistor, e aqui no diodo nós vamos ter somente aquela tensão fixa de 0,7 volts, né, que é característica da operação na polarização direta do componente. Então, do ponto de vista gráfico, nós vamos ter isso aqui, né? A tensão da fonte variando de forma linear até um determinado ponto em que o diodo é polarizado e, portanto, ele fecha esse circuito e a tensão sobre ele permanece fixa em 0,7 volts, né? Então, nós podemos dizer que, de certa forma, se a gente considerar a saída do circuito como sendo a tensão sobre o diodo, de certa forma, o diodo está fazendo o quê? Ele está limitando a tensão de saída desse circuito, tá? Porque ela não vai ultrapassar esse valor de 0,7, que é a tensão de polarização do diodo. Agora, se a gente pegar esse mesmo circuito e inverter o sentido de polarização do diodo, nós vamos ter uma característica semelhante a essa, só que agora no eixo negativo. A tensão de saída vai ficar limitada na parte negativa, no caso aqui menos 0,7 volts, né? Então, enquanto a tensão da fonte for positiva ou negativa, mas menor do que 0,7 volts, então o diodo não será polarizado. A partir do momento que ela atinge esse valor de menos 0,7 volts, o diodo é polarizado, ele forma um curto-circuito aqui e a tensão agora fica limitada à queda de tensão no próprio diodo. Então nós temos o que? Nós temos uma limitação na excursão negativa da tensão. Agora, se nós combinarmos esses dois diodos, né, fazer uma combinação desses dois circuitos aqui, nós vamos ter o quê? Uma dupla limitação, é um circuito limitador duplo, né? Ele vai limitar tanto a excursão negativa quanto a excursão positiva da tensão. E a gente vai ter algo dessa forma aqui, tá? A gente pode ainda querer que essa tensão seja limitada em um valor superior à queda de tensão do diodo, né? Ou seja, em um valor superior a 0,7 volts. E aí, nesse caso, nós podemos fazer algo desse tipo, né? Que seria associar uma fonte de tensão ao diodo aqui em série, e aí você vai ter uma polarização do diodo em uma tensão maior, em uma tensão mais elevada. Então, nesse caso aqui, se eu colocar uma fonte de tensão de 5 volts, eu vou chegar no diodo aqui até 5,7 volts, né, que é a soma dos 5 volts mais o 0,7 do diodo. E aí agora eu vou ter uma limitação da excursão da tensão em 5,7 volts. Tá? E eu poderia escolher qualquer valor aqui, ou seja, eu posso limitar a tensão na saída desse circuito em qualquer valor. Eu posso ainda, né, não utilizar fontes de tensão e utilizar outros diodos em série. Então, fazer um conjunto aqui de 2, 3, 4 diodos em série, eu também vou estar elevando essa tensão limite na saída do circuito, né?
Portanto, essa é uma aplicação bastante simples do diodo, mas que tem utilidade na eletrônica, né? A gente tem aqui como exemplos de aplicações para esse circuito a modulação de sinais, né? Quando nós formos em um momento posterior estudar circuitos de comunicação, então a gente vai ver lá a utilidade desse tipo de aplicação na modulação de sinais de comunicação. Esse tipo de circuito limitador também pode ser utilizado para proteção na entrada de amplificadores operacionais ou de qualquer circuito que seja sensível a um determinado valor excedente de tensão. Então, se eu tenho um circuito que ele não pode ser submetido a um determinado valor de tensão que seja muito elevado, eu posso utilizar um circuito limitador na entrada desse circuito, né, para limitar a tensão que vai ser exposta a esses componentes. Então, eu posso utilizar também o circuito limitador como uma proteção para a entrada de outros circuitos. Tudo bem? Se a gente tiver aqui uma fonte de senoidal na entrada do circuito, né, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma característica mais ou menos desse tipo, né? A onda será ceifada tanto na parte positiva quanto na parte negativa, a partir do momento que ela ultrapassar o valor limite de tensão lá, né? O limite superior e o limite inferior. Por essa razão, por essa característica de ceifar o sinal, esses circuitos também são conhecidos como circuitos ceifadores de tensão. Ok, pessoal? Agora nós vamos falar sobre o circuito grampeador, tá? Que é esse circuito que está colocado aqui. É basicamente uma fonte de tensão associada a um capacitor e um diodo polarizado dessa forma, né? Então vamos imaginar aqui o que acontece com a tensão de saída, que eu estou medindo aqui sobre esse diodo, quando eu aplico na entrada um sinal de onda quadrado, né? Ou um sinal de onda pulsante aqui, com essa característica aqui, né, de mais tensão de pico superior mais 4 volts e o pico inferior menos 6 volts. Ora, esse diodo aqui ele só será polarizado no semiciclo, no ciclo negativo desse sinal de entrada, né? Então, quando o sinal de entrada for negativo, quando tiver em menos 6, o diodo vai ser polarizado. E aí a tensão da fonte vai ficar toda sobre o resistor, sobre o capacitor, né? Então esse capacitor ele vai ficar com a tensão armazenada aqui igual a esse valor de pico negativo aqui da tensão de entrada, que é o menos 6, tá? Quando a fonte passar para esse valor de tensão positivo de mais 4, o diodo entra em corte e, portanto, o capacitor não tem como descarregar a tensão que está armazenada nele, ele permanece com essa tensão de 6 volts, tá? E fica dentro desse ciclo. Ou seja, a tensão de saída que eu vou ter aqui sobre o diodo, vamos considerar aqui por uma simplicidade o diodo como sendo um diodo ideal. Então a tensão de saída que eu vou ter aqui sobre ele basicamente é quem? É a tensão da fonte mais a tensão do capacitor, não é isso? A tensão da fonte mais a tensão do capacitor. Ora, mas o capacitor tem uma tensão fixa. O capacitor tem uma tensão fixa, ele vai ficar sempre com essa tensão de 6 volts aqui, com essa polaridade. Então quer dizer o quê? Que eu estou dando um offset na tensão da fonte. Então na prática nós vamos ter isso aqui na saída, né? É uma tensão que vai ter a mesma forma da entrada, eu simplesmente estou deslocando por um valor fixo, que esse valor fixo aqui no caso vai ser o pico negativo do sinal de entrada, né? Então basicamente eu somei a essa onda quadrada aqui da fonte mais 6 volts. Então o sinal ficou inteiramente no semiciclo, inteiramente no plano positivo aqui, tá? Então o que eu acabei fazendo? Na verdade, eu grampeei esse valor negativo da tensão sobre o eixo zero. Por isso que esse circuito é conhecido como circuito grampeador, tá? Se eu invertesse aqui a polaridade desse diodo, o que iria acontecer? Eu ia ter uma onda idêntica a essa, só que aí eu iria grampear o pico positivo no eixo zero. Então ela ficaria toda sobre o plano negativo, tá? Então poderia fazer isso também colocando toda a tensão no plano negativo. O que eu estou fazendo na verdade aqui, né? Eu estou trazendo um valor de uma componente CC para a minha onda aqui, tá? Eu poderia ter aqui uma componente CC igual a zero e a partir do momento que eu uso o circuito grampeador, ele vai ter uma componente CC diferente de zero, né? Eu coloco ele todo
no semiciclo positivo, no semiplano positivo ou no semiplano negativo, tá? A principal aplicação desse tipo de circuito, do circuito grampeador, é restaurar a componente CC de sinais transmitidos através de acoplamento capacitivo, né? Então, em circuitos de comunicação é muito comum você fazer a transmissão de sinais através de um acoplamento capacitivo, que é para gerar isolação entre duas partes distintas de um circuito. E quando você faz isso, o capacitor ele tem a característica de quê? De filtrar os sinais, as componentes alternadas, né? E ele vai de fato você vai perder a componente contínua do sinal. Então, quando você utiliza um circuito grampeador como esse, você restaura a componente contínua desse sinal. Por isso que esse circuito aqui também é conhecido como circuito restaurador da componente CC. Ok? E agora nós vamos falar um pouco sobre o circuito dobrador de tensão, que é uma outra aplicação que nós podemos fazer com diodos também. Vamos imaginar um pouco aqui essa fonte de entrada aqui como sendo uma fonte senoidal, que tem um valor de pico Vp, né? O que é que vai acontecer? Num primeiro momento, enquanto a tensão estiver positiva, esse diodo aqui vai estar polarizado diretamente e então vai conduzir, né, vai formar um curto-circuito aqui, considerando o modelo do diodo ideal para simplificar nossa análise. E esse outro diodo aqui estará em corte, portanto o capacitor ficará carregado com o valor de pico da tensão, né? Quando o sinal de tensão se inverter e ficar negativo, o que acontece? Esse diodo agora estará em corte, né, não irá conduzir, e esse outro diodo aqui agora estará polarizado diretamente e, portanto, esse capacitor aqui vai ficar submetido à tensão da fonte, o pico negativo da tensão da fonte, não é isso? Mais esse valor de pico que também ficou armazenado aqui. Portanto, é 2 vezes o valor de pico eu vou ter aqui na saída desse capacitor, né? Quando eu estiver medindo a tensão do circuito sobre esse capacitor, eu vou enxergar aqui uma onda dessa forma. Ou seja, é uma onda que vai variar com o pico negativo aqui de 2 vezes o valor de pico da tensão de entrada. Então eu vou ter no semiciclo positivo, eu vou ter simplesmente aqui um deslocamento da tensão, né, para o eixo negativo aqui, mas ela permanece como tendo uma amplitude de valor de pico, que é justamente a tensão sobre esse capacitor aqui. Mas no segundo semiciclo, no semiciclo negativo, eu vou ter a tensão aqui como sendo a tensão 2 vezes o valor de pico, devido à soma de tensões que vai haver nesses dois capacitores aqui. Então eu dobrei o valor de pico da tensão de entrada. Por isso esse circuito é conhecido como dobrador de tensão, tá? Eu poderia adicionar outros estágios iguais a esse aqui, né, associando diodos e capacitores, outros estágios para obter múltiplos do valor de pico da tensão. Então eu poderia ter 3 vezes o valor de pico, 4 vezes o valor de pico e assim sucessivamente à medida que eu vou associando novos estágios aqui nesse circuito, ok? Então a principal aplicação desse tipo de circuito, né, é obter valores de tensão superiores àqueles que são disponíveis pela fonte existente. Então imagine que você tem uma fonte de 5 volts, mas você precisa em algum momento utilizar um valor de 10 volts de entrada. Então você pode utilizar um circuito dobrador de tensão com essa configuração para obter esse valor, tá? Então é um circuito bastante útil aí em aplicações de eletrônica. E como eu comentei, né, novos estágios podem ser acrescentados para obtenção de valores de tensão que são múltiplos do valor de pico da fonte aqui, ok, pessoal? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, né? Nós falamos de uma maneira bem sintética sobre algumas aplicações do diodo, né, como o circuito limitador de tensão, o circuito grampeador e o circuito dobrador de tensão, apenas para demonstrar algumas aplicações adicionais desse componente na eletrônica. E assim nós encerramos a unidade referente ao assunto de diodos do nosso curso, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro o entendimento do assunto e nós nos vemos na próxima aula.